Amém? Página 18. Hoje vamos falar de mais algumas cartas de Paulo, né? Nós estamos estudando as cartas paulinas, né? Quantas cartas Paulo escreveu? 16. Não. 13. 13 cartas, tá bom? Tirando Hebreus, que alguns estudiosos consideram que foi Paulo e outros não, né? Mas é certo que ele escreveu 13 cartas. Nós já falamos na semana passada de Romanos até Filipenses e hoje vamos dar continuidade a essas cartas. Hoje vamos falar sobre a carta aos Colossenses. Amém? Boa noite, Pai. Carta aos Colossenses. O autor, todo mundo sabe, o apóstolo Paulo. Vamos lá, abra sua Bíblia também, um livro na carta aos Colossenses, capítulo 1. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Pode puxar uma mesinha ali, ó, Celso, uma cadeira para ficar melhor para você. Quem achou que pode ler para nós? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e do irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, já logo no prepácio da carta, já diz, né? Paulo, apóstolo de Cristo. Então, isso já dá uma referência que ele é o próprio autor dessa carta aos Colossenses, tá bom? Data em que foi redigida, em torno do ano 60 depois de Cristo. Local, Roma, na prisão. Tema: a supremacia e a suficiência de Cristo. Público-alvo: os crentes da igreja em Colossos. Propósito: hoje vai ser a Larissa que vai ler o propósito. Durante alguma época da sua primeira prisão, Paulo foi avisado que a igreja em Colossos estava sendo invadida por uma falsa doutrina que ameaçava. Esta heresia era uma mistura de ocultismo pagão, legalismo judeu e cristianismo. Parecia uma forma de gnosticídio, o qual ensinava que Jesus não era plenamente Deus nem homem, senão um dos seres semidivididos que serviam como ponte para ligar o homem com Deus. Foi por causa disso que lhes escreveu, para alertar-vos sobre o seu problema e lhes mostrar a superioridade de Cristo, apresentando o seu incomparável caráter. Em resumo, Paulo apresenta o Cristo que ele pregava. Amém? Vai lá, eu convido a vocês a abrir a Bíblia em Colossenses 2, versículo 8 e 9. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, ou seja, nele Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Paulo, ao escrever essa carta aos Colossenses, ele tinha como principal meta, objetivo, alertar aos Colossenses dessa falsa doutrina que estava sendo infiltrada, sendo implantada na igreja de Colossos, que era a respeito do gnosticismo. Alguém já viu falar
nessa seita, nessa filosofia, Agnóstico é o quê? Quem não acredita é... gnosticismo. Vem de gnose do grego, que é conhecimento. Vem de gnose, é conhecimento em grego, né? Por quê? Porque eles falavam que Cristo, ele não poderia ser divino e humano. Por quê? Porque ele tinha uma ideia que a matéria é má. E como pode um ser divino, santo, puro, ter um corpo humano? Então, essa era a filosofia do gnosticismo. Então, isso era um perigo para o evangelho que Paulo se propôs a pregar lá em Colossos. Paulo pega o evangelho, que é o poder de Deus, né? Paulo fala de Cristo, que ele viveu aqui na terra, que ele morreu, ficou 3 dias morto, sepultado, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Então Paulo ele levanta toda a teologia para dar base ao seu ensinamento, mas quando Paulo ele está longe, que diz que ele estava preso já em Roma, e sabe dessa notícia que lá em Colossos está tendo essa invasão de falsa doutrina, e principalmente do gnosticismo, né? Ele começa a falar que não, que essa falsa doutrina aí que eles estão ensinando, isso não é verdade, que isso é falácia, que isso é mentira. E ele vai provar por A mais B, através da carta aos Colossenses, que Cristo, ele é sim 100% Deus e 100% homem, né? Então, ele vai dar essa defesa de que Cristo, ele veio em carne e osso, tá? Ele habitou, ele fez ali, conviveu com os apóstolos, né? Seus discípulos foram testemunha ocular, realmente Cristo habitou ali, viveu ali. Então Paulo vai defender isso, vai escrever aos Colossenses para que evite, não dê ouvido a essa mentira, essa falsa doutrina dos mestres judaizantes, que queriam contaminar a mente dos colossos. Então ele escreve a carta com esse propósito. E aí diz aqui na curiosidade: nenhum outro livro do Novo Testamento apresenta de uma forma tão completa o reinado universal de Cristo. Por causa das heresias em Colossos, ao escrever essas cartas, Paulo enfatiza a pessoa de Cristo como Senhor da criação e cabeça da igreja. Vamos lá, Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham primazia. Esse versículo aqui de Colossenses 1:18, você pegando do versículo 16 ao 18, você vai ver que aqui nós podemos fazer uma linkagem, ligar ele lá com Bereshit, livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit, bara Elohim. A palavra Bereshit, bara Elohim, essa palavra Bereshit Reshit, em hebraico, tem o seu significado é cabeça, primogênito, principado. Então, você pode fazer uma linkagem que Cristo, ele indiretamente, né, na palavra Reshit, ele estava lá no princípio, quando Deus cria todas as coisas. Interessante que quando a gente lê Gênesis com uma Bíblia hebraica do lado, em todas as vezes que fala sobre gerar ou sobre Deus indiretamente, né, tipo o Espírito de Deus andando sobre as águas, sempre aparece o prefixo ou sufixo de Cristo, significa Cristo, que é água, assim que. Em grego? Não, em hebraico. Mas aparece o que? O nome? Aparece ali o
tetragrama, né? Isso. É o tetragrama. Aí tem Yod, Rab, Yud, Rab, Vab e outro Yud. Então, juntando esse tetragrama ali, que é o nome que não tem, se perdeu a pronúncia, você consegue pronunciar só consoante? Não dá. Não. Então, se perdeu a pronúncia, aí mais perto que fala Yud, Rei, Vab, Rei. Yud, Rei, Vab, Rei, que é o tetragrama. Isso foi transliterado mais tarde para Yahweh, que é um dos nomes do Eterno, que no português muito chama-se Yahweh ou Yahvé, tá bom? Mas só que em hebraico não tem J. Falei Javé, Jeová, não tem. Aí Yahweh é um dos nomes o qual Deus se revela. Se no princípio de tudo Deus criou o mundo, Cristo já existia. Já existia. E quando Cristo passou a existir? A partir da existência de Deus? Não, ali no início do universo, Deus Deus tem. Quem criou Deus? Ele é. Não tem como. Ele não veio de algo, ele é. Aí que a ciência se perde, né? Porque para a ciência, qualquer pensamento lógico, tudo tem um princípio. Ou seja, Deus não tem nem tem um início nem tem um fim. De eternidade a eternidade, tu és Deus, está em Salmos. Deus não tem começo e fim. Qual é a diferença de eterno para imortal? Imortal já nasceu. E eterno sempre foi. Então, imortal, Deus é imortal ou eterno? Eterno. Os anjos é eterno ou imortal? Imortal. Essas leis Eles celestiais. foram criados. Então, eles têm. O que é mortal? Imortal. Ele tem um princípio, mas não tem fim. Deus não tem nem princípio nem fim, por isso que ele é chamado eterno. Então, quando Deus, no princípio lá, quando o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade de Deus, já existia o Cristo. Eu não posso dizer com você, com certeza, com exatidão, quando, posso dizer, porque na eternidade não tem tempo. Então você não pode dimensionar ou captar um tempo, já ser um tal dia, tal mês, tal ano. Não, na eternidade, no crono, no kairos de Deus, Deus criou Jesus Cristo. Entendendo? O que quer dizer kairos? Tempo de Deus. Tempo de Deus, kairos, em grego. Aí vai lá, por causa das heresias em Colossos, ao escrever essas cartas, Paulo enfatiza a pessoa de Cristo e o Senhor da criação, a cabeça da igreja. Os Colossenses é muito semelhante à epístola aos Efésios, quanto à sua linguagem e conteúdo. Paulo salienta muitas virtudes como amor, paciência, gratidão. O apóstolo também destaca os deveres da família cristã e dos servos. E Paulo nunca visitou pessoalmente a igreja de Colossos. Essa carta aos Colossenses ele escreve da prisão que ele estava. Bom? Paulo talvez nunca tenha visitado Colossos. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, versículo 1. Quero que vocês saibam quando estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, isso aqui fica subentendido que Paulo nunca foi em Colossenses por esse texto. Mas mantivera contato com a igreja através de Epáfras. Quem foi Epáfras? Epáfras foi um homem que ouviu a mensagem que Paulo estava pregando lá em Efésio, e ele creu, abraçou essa fé no Mashiach, Jesus Cristo. E Epáfras vai para Colossos e começa a falar também para outras pessoas desse Jesus, ao qual Paulo tinha pregado lá em Efésios. Então o que Epáfras faz? Ele abre ali tipo um ponto de pregação e muitas pessoas começam a dar crédito
aquilo que Epáfras tinha ouvido do próprio apóstolo Paulo e estava ali ensinando. Mas quando esse ponto de pregação, vou falar assim, quando esse ponto estava crescendo, veio esses falsos mestres, começam o quê? A discernir essas heresias. E com isso, Epáfras vai visitar Paulo e passa isso para Paulo. Então Paulo escreve uma carta, que é essa carta aqui, para falar àquela congregação a respeito do que? Dessas heresias que estavam surgindo ali no meio deles, que eles não deixassem se enganar por essas falsas ensinamentos que não tinha nada a ver com o que Paulo ensinara, com o que Paulo tinha de fundamento. Amém? Vamos lá. Epáfras um dos seus convertidos e cooperadores naquela cidade. O motivo dessa epístola foi o surgimento de ensinos falsos na igreja de Colossenses, ameaçando o futuro espiritual. Não está descrita claramente na carta a heresia surgida em Colosso, uma vez que os leitores originais conheciam bem a doutrina que estava ali sendo implantada. No entanto, pelas reputações de Paulo ao falso ensino, deduz-se que era uma mistura de ensinamento cristão com tradição judaica, extra-bíblica e filosóficas pagãs, semelhante ao sincretismo religioso das seitas falsas de hoje em dia. Paulo escreve essa carta para combater os falsos ensinos de Colosso, que estavam suplantando a centralidade e a supremacia de Jesus Cristo na criação e revelação, na redenção e na igreja. E para ressaltar a verdadeira natureza da nova vida em Cristo, suas exigências para o crente, depois de saudar a igreja, expressar gratidão pela fé, o amor, a esperança dos crentes de Colossenses, bem como pelo seu progresso contínuo, Paulo focaliza dois assuntos principais: a doutrina correta e a exortação prática. Teologicamente, Paulo enfatiza o verdadeiro caráter e glória do Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a plenitude da deidade em forma corpórea. Colossenses 2,9. Lê para nós. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Também, então, nessa heresia falava que não pode existir esse ser sendo divino e ao mesmo tempo humano, porque a matéria é má. Aí Paulo vai falar que Cristo, ele é o quê? O que habita nele, ou seja, habita em Cristo corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Paulo está falando que Jesus Cristo, né, ele é divino porque habita nele toda a plenitude da divindade. Ou seja, Paulo combate essa heresia que estava surgindo lá em Colosso, dizendo que Cristo ele não existiu fisicamente, porque a matéria é má. Falava que Jesus era um espírito fantasma, porque não pode a matéria habitar junto com o ser divino. O Criador de todas as coisas, o cabeça da igreja e a fonte de toda suficiência da nossa salvação. Enquanto Cristo é todo suficiente, a heresia aos Colossenses é totalmente insuficiente, vazia, enganosa e humanista, de espiritualidade superficial e arrogante, sem poder contra os apetites pecaminosos do corpo. Nas suas exortações práticas, Paulo faz um apelo ao favor de uma vida alicerçada na suficiência completa de Cristo, como único meio de progresso de viver uma vida cristã. A realidade da habitação de Cristo neles deve evidenciar-se na conduta cristã, no relacionamento doméstico e na disciplina espiritual. Ou seja, então nós que somos o templo do Espírito Santo, nós temos que viver uma vida
irrepreensível. Andar como Cristo andou. Ser santo, porque eu, diz lá, ser santo porque eu sou santo. Então, era algo que Paulo dizia com muita certeza que nós, para mostrarmos para o mundo que nós somos uma nova criatura, nós temos que mostrar através de quê? Frutos. Não é carteirada, não é dizer que eu tenho 20, 30 anos de igreja, não, é frutos. Jesus falou, pelo fruto os conhecereis. Então, nós precisamos dar frutos. A árvore que não dá fruto, tem alguma coisa errada com ela. Que fruto é esse? É o fruto que tem em Gálatas 5:22. Pode lá? Abre lá para a gente. Então, é um fruto em 9 gomos. Gálatas 5:22. Quem achou pode ler. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, você imagina só uma mexerica, uma tangerina. Eu não tenho os gomezinhos. Então, ali cada um gomo daquele ali é esse paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Mas é um fruto só. Então, nós, como estamos em Cristo, nós temos que produzir esse fruto. Então, se eu não tiver todos eles, não quero. Não quer dizer, porque nem todo mundo ele possui todos os frutos. É um processo. É um processo. Nos quebrantar cada dia. Sim, é um processo. Nós vamos fazer. E que isso vai formando o nosso caráter, vai mudando o nosso caráter. Então, um dia, quando você menos espera, você vai possuir. Interessante que quando a gente comete assim, uma situação dessa, Algum erro, né? A tua consciência já te... cara, isso dói pra caramba. Então, por quê? Porque você está no processo. O Espírito Santo já quer vir de você e falar, Erval, vacilou, tá? Aí é ruim, cara. não, isso é bom por um lado, porque você sabe que realmente o Espírito Santo habita em mim. Eu errei. João diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Já estou pecando. Todo mundo. Não tem quem não peque. Aí quando pinta a situação igual, já não faz para não sentir aquele sentimento de novo. Mas então tudo nós pecamos, seja através o pastor falou outro na mensagem, as 5 janelas que tem, só aqui 5 janelas. Visão, olfato, audição, 5. Você já, essa janela aqui são portas que você, se você não vigiar, você pega por ela. A língua das piores. É a pior que tem, que é no órgão, né? Amém? Eu acho que o pior são os olhos. Porque a língua fala que são desvio. Esse é o problema. Vamos lá. Então, Esse texto você está lendo onde, pastor? isso aqui é a minha folhinha, depois eu vou mandar para vocês, tá? Alguma pergunta? Tentando acompanhar aqui, eu falei assim, como é que eu Não. Aqui é a minha folhinha que eu peguei outro material. Alguma pergunta? Então vamos passar para o próximo. 1 Tessalonicenses. Autor Paulo, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Então, já diz que é o próprio apóstolo Paulo, é o autor.
Data anos 50 depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária. Local: Corinto. Tema: a esperança futura da vinda de Cristo, ou seja, a volta de Cristo, né? Público-alvo: os cristãos na cidade de Tessalônica. Propósito: pode ler isso. A igreja em Tessalônica foi fundada por Paulo. Depois de ter partido dali, ele enviou-lhes a Timóteo, o qual levou um relatório a Paulo que estava em Corinto. Muitos crentes tessalonicenses estavam desconsolados por causa de entes queridos que já haviam falecido. Alguns andavam ociosos, até desordenadamente. Alguns eram tentados a voltar aos vícios. A perseguição era intensa. Outros atacavam a Paulo, enquanto outros desejavam a sua presença. Em resposta ao relatório de Timóteo, Paulo escreveu de Corinto a fim de louvar os crentes pela sua fé, defendendo o seu apostolado, exortando a igreja para viver em amor fraternal, pureza moral e a diligência no trabalho diário. Mas o propósito principal de Paulo era consolar os tessalonicenses por causa da sua preocupação pelos parentes falecidos, dando-lhes a esperança da vinda de Jesus, exortando-os para a vigilância. Bem, então aqui nessa cidade de Tessalônica, Paulo, quando vai nessa cidade, Paulo ali tem um problema, que ali ele não pode permanecer por muito tempo, porque surgiu ali muitos judaizantes contra Paulo. Tanto é que levantaram calúnia, né, pegaram o Jason, que era um líder ali, e levaram ele diante dos governantes e disseram: ó, isso aqui, Jason, ele está encobertando alguns homens que está trazendo uma bagunça aqui na cidade. E aí, com esse levantamento de infâmia contra Paulo, Silvano, Timóteo, ele é obrigado a sair de Tessalônica. Então ele sai e com isso ele não tem tempo para preparar aqueles que ele tinha se convertido à palavra de Paulo. Então esses que ficaram lá em Tessalônica, eles começaram a ter alguns problemas, porque a carta de Paulo fala sobre isso, sobre a ressurreição, né? Sobre os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados. Então, eles que ficaram lá, estavam tendo um grande problema. Então, Paulo, já distante em Corinto, vai escrever uma carta aos Tessalonicenses a respeito, para tratar alguns assuntos escatológicos que eles não estavam entendendo. Por exemplo, tinha gente ali que estavam falando ali que o dia do Senhor já tinha chegado, e com isso muitos não estavam trabalhando, e ficava o quê? Ficavam às custas das pessoas que tinham mais poder aquisitivo. Então ficava acomodado. Por isso que fala lá, aquele que não trabalha não come. Nesse contexto de que pessoas estavam realmente de braços cruzados, esperando que o Senhor voltasse. Então Paulo vai escrever a primeira carta aos Tessalonicenses nesse sentido, de esclarecer essa questão escatológica que muitos estavam ali enfrentando e não tinham um entendimento perfeito. Por exemplo, nesse contexto aqui de Tessalonicenses, pessoas ali morreram, pessoas queridas deles, e eles estavam desesperados porque eles não estavam vivos, porque eles pensavam que o dia do Senhor seria iminente, né? Mas eles morreram sem a vida do Senhor. Então tinha esse dilema de ensinar para eles. Então Paulo vai ensinar através da primeira carta aos Tessalonicenses a respeito dessa ressurreição, a respeito de quem ficar vivo quando vier o dia do Senhor, a respeito do dia do Senhor que não é o que eles estão pensando que é agora, porque eles estavam vivendo ali momentos que estavam tendo tribulações, lutas. Eles pensavam que isso aqui era a
tribulação. A tribulação que vai acontecer antes da volta do dia do Senhor. Então isso tudo estava confuso na mente dos Tessalonicenses. E Paulo vai escrever para esclarecer esses assuntos. Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus Cristo que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenha da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para uma santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade vocês estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês que progridam cada vez mais e se empenhem a viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fique triste. É o que estava acontecendo lá quando eles estavam tristes, porque alguns entes queridos já tinham morrido já. Esperança, fique triste com os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele todos os que dormem. Dorme aqui é uma linguagem, eufemismo, né? É a questão da morte. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, que nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos o que dorme, ou seja, aqueles que estão vivos não vão preceder, ou seja, não vão antecipar aos que já dormem, porque eles, os que dormem, vão ressuscitar primeiro, serão arrebatados, e nós que estivermos vivos, teremos o corpo que? Transformado, no abrir e piscar dos olhos. Amém? Ou seja, primeiro são eles, os que dormem, subirão para estar com Cristo. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos também. Amém. Amém? É o que nós queremos. Então é isso que Paulo vai ensinar para eles, para que eles tenham esperança, certeza, e não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, porque no momento certo, Cristo voltará e buscará primeiro os que dormem, depois os que ficarem vivos até a volta do A Senhor. preocupação deles é que aqueles que morreram não têm chance. Não tenha sido salvo. Esse é o problema dele. Então viver uma vida que santa, né? Não se misturar com as coisas carnais, com a promiscuidade, com todo tipo de sexualidade, viver uma vida
plena no Senhor. Pastor, a gente consegue trazer isso para o dia de hoje? Sim. As pessoas, não, por exemplo, aquelas pessoas que morreram, que não se converteram, não se batizaram, não aceitaram a Cristo, dá para dizer que elas foram para o inferno? Dá para dizer que elas terão alguma chance? Desde que a morte encerra? Assim, nós não podemos dizer com tanta certeza se aquela pessoa foi ou não para o inferno. Porque não cabe a nós sermos juízes. Esse papel é de Deus. Tá? Eu vejo tanta gente falando. Mas, assim, a Bíblia é bem clara que o ímpio. Quem é o ímpio? Qual o teu entendimento por ímpio? Reconhece Jesus como sendo insuficiência. Ímpio. E aquele camarada que não obedece às leis de Deus, não anda nos caminhos de Deus, comete tudo isso que aqui está dizendo para não cometer. Então, Deus, na sua presciência, na sua onisciência, ele seria injusto de permitir que uma pessoa seja ceifada a vida sem ele ter ouvido falar de Jesus? Tu acha isso? Deus é justo ainda que todos nós vamos para o inferno. Pensando assim, então, eu acho que todos aqueles que já morreram, em algum momento. Em algum momento, eu creio que em algum momento eles já ouviram. Com certeza. Ou através de uma pregação, ou através de um folheto, ou seja de qualquer forma, irmão. Porque a Bíblia fala que a natureza, a própria natureza, ela revela a glória de Deus. Não, sim, esse é um pensamento seu, Tá. eu também penso, mas não tem escrito. Tá. Então, mas o pecado, ele cegou a mente das pessoas para que não enxergue a beleza da glória de Deus. Então, tem pessoas que você fala de Jesus para ela, e quanto mais você mais fala, ela fica pior, já viu? Assim é bom. Aí que é para Tu tua vida está pior. Mas é verdade. Então, tem pessoas que, irmão, não adianta, meu irmão. É tipo lançar pérola aos porcos. Não adianta. Ele vai escarnecer, vai zombar, vai caçoar da tua fé, do teu Jesus. Tu vê, nós vemos aí no carnaval, a apoteose ali, quantos carros faz de Cristo? Mas também o Espírito Santo que convence. Ele convence, mas eu estou falando, a questão é essa. Tem pessoas que viviam a vida pecaminosa, toda errada, e realmente crê, mas tem outros que não querem crer, que não crê. E aí vai entrar naquela questão de vaso de honra e vaso de desonra. Deus também, todas essas pessoas que morreram sem Cristo, em algum momento foi pregado para elas. Sim, foi. Pode ter verdade moral, né? Como o pastor Paulo diz, as pessoas não seguem a Cristo, mas tem aquela verdade moral que Sim. ela segue com fé. É nada dele. Quem foi para hoje, qualquer pessoa, se fosse para eu sou ateu, mas se você pegar falar assim, adultério é legal, é certo? Ele vai falar, não. E adultério é o que? É um mandamento. Não, sim, mas aí essas pessoas. Então, queira ou não queira, ele tem essa consciência de que o que é certo e o que é errado. Matar é certo? Não. Ele sabe. É inato ao ser humano. Então, por isso que nenhum ser humano é indesculpável diante de Deus. O ateu ele não nasce ateu, ele endurece o coração quando Então, ele começa a entender. nesse sentido que eu falo. Então precisa ser muito crente para Que todo mundo ele tem ele é inato, ele tem esse conhecimento dele que roubar é errado, matar é errado, adulterar é errado, mentir é errado, mas ninguém ensinou para ele a Bíblia para ele, mas ele já nasce com isso dentro dele. Sim, nasce com ele, Então, ele é essa pessoa assim. por esse conhecer inato do ser humano, é que ninguém, está escrito lá em Coríntios, ninguém em Romanos é indesculpável diante de Deus. Não, mas aí Ela fala assim, dessa forma. Senhor, eu não sabia. Sabia. Não, falando, ele age dessa forma, ele age como um justo, na realidade. Embora ele não tenha se convertido, não tenha aceitado a Cristo, não tenha se batizado e ele morreu. Então ele realmente vai ser julgado como aqueles que. Não,
ele agia como justo. Ele agia como justo, Ah. ele não se converteu, não se batizou, mas especialmente com as pessoas assim, pessoas muito boas, Uhum. mas que não aceitam, não gostam nem de falar na igreja nem nada. Por exemplo, Cornélio. Quem era Cornélio? Quando ele era. Caramba. Romano? Cornélio ele era um centurião Romano. romano. Tá, bom. Sim, eu lembro disso. O que a Bíblia fala sobre Cornélio? Ele tinha um certo, certo? Não, Cornélio, ele ajudava os judeus, Eu lembro. ele ajudava na sinagoga, ele dava esmola aos pobres, e essa esmola, a Bíblia fala que chegou até a presença de Deus. Aí Deus que fala assim, ó, a tua esmola, o Cornélio, tem chegado a mim. Agora faz o seguinte, e manda 3 homens lá na casa de Simão, e manda chamar um homem chamado Pedro. A obra fica completa. Eles tinham que ouvir a mensagem. Aí Deus vai falar com Pedro naquela revelação do leção descendo, né? Por todo tipo de animal impuro, os judeus. E aí Pedro, na hora que ele vai junto com os homens à casa de Cornélio, fala assim, eu nunca entrei na casa de um ímpio. Mas Deus já tinha falado com ele que ele estava santificando. Ou seja, ele estava abrindo uma janela para que os gentios chegassem ao alcance da salvação. Ele prega, Cornélio, toda a família, ele crê e foram batizados. Ou seja, fechou. Ele era um homem bom, ele dava boa esmola, ele ajudava o próximo, mas ele não tinha conhecimento. Então, para ficar completo, Deus usa um servo para que trouxesse para ele a mensagem de Cristo, de Jesus, e ele fosse ali, ele cresce. Por isso que eu falo, não é somente a boa intenção, ser uma pessoa boa, não, tem que ter a obra completa. Tem que cumprir todos os requisitos. É isso. Vamos lá? Vamos lá. Curiosidade. As passagens-chave dessa epístola são escatológicas, como o arrebatamento da igreja e o dia do Senhor. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Cada um vai ler um versículo agora. Começa por mim, vou começar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 11. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu descreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando as pessoas começaram a dizer, tudo está calmo e seguro, então que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo dores de parto. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Porquanto nós todos somos filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando com capacete a esperança da salvação. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos luz a ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Então, ele vai instruir aos Tessalônicos sobre essa questão, né? De estar preparado, que nós somos do dia, não da noite, ou seja, nós temos conhecimento a respeito de Cristo Jesus e temos que andar na luz, como ele andou, em boas obras, em santidade, em agradar o Senhor,
para que esse dia do Senhor, quando vier, nós estejamos prontos. É tipo aquela parábola das 10 virgens, né? O noivo demorou, aí 5 prudentes, 5 nessa, ali fala que à meia-noite se gritou: ei, vem aí o noivo, né? Então, aquelas 5 prudentes estavam preparadas para receber o noivo. Amém? Vamos lá, vou falar para você aqui. Por ter sido Paulo forçado na perseguição a sair de Tessalônica, os novos convertidos receberam apenas um mínimo de ensino sobre a vida cristã. Paulo, ao saber, por meio de Timóteo, que as reais circunstâncias, escreveu essa epístola para expressar sua alegria pela fé e perseverança dos tessalonicenses, em meio à perseguição, para instruí-lo na santidade, na vida piedosa e para elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes que morreram antes da volta de Cristo. Falei? Depois de saudar a igreja, Paulo, com alegria, enaltece os tessalonicenses pelo zelo da fé e perseverança em meio à adversidade. Responde às críticas contra ele, lembrando que a igreja, a pureza dos seus motivos, a sinceridade da sua afeição e a solicitude pelo rebanho e a integridade da sua conduta entre eles. Paulo destaca a necessidade e a importância da santidade e do poder da vida de Cristo cristão. O crente precisa ser santo e o evangelho é acompanhado pelo poder e manifestação do Espírito Santo. Paulo admoesta os tessalonicenses a não extinguir o Espírito Santo, ao desprezar suas manifestações, especialmente a profecia. Um tema em destaque é a volta de Cristo para livrar seu povo da ira de Deus sobre a terra. Parece que alguns crentes haviam morrido em Tessalonicenses, motivando a preocupação sobre a sua salvação final. Por isso, Paulo explica o plano de Deus para os santos que já tiveram partido quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, e exorta os vivos sobre a importância de estarem preparados quando ele vier. Paulo termina a carta com uma oração pela santificação e perseveração espiritual dos tessalonicenses. Então ele vai falar com eles a respeito de estarem, dessa dúvida que eles estavam e permanecerem santo e irrepreensível. Amém? Curiosidade. As passagens, cada capítulo termina com uma mensagem a respeito da volta de Cristo. Versículo marcante o Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17 a 22. São riquíssimos conselhos para nós, tá? Depois leiam com calma. Perguntas? Vamos lá. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Vamos lá, abra sua Bíblia em capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Silas. Poxa. Silas? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e em Senhor Jesus Cristo. Então esse Silvano é o Silas também, né? Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então, o autor, apóstolo Paulo, data entre 50 e 51 depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária de Paulo. Local, Corinto. Tema, o dia do retorno do Senhor. Propósito. Após escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo recebeu notícias sobre o crescimento espiritual deles.
Paulo ficou feliz por este relatório, porém alertava-o sobre o ensinamento errado sobre a vida do Senhor. Paulo então escreveu esta segunda carta a fim de louvá-los por seu desenvolvimento espiritual e encorajá-los em meio às perseguições, corrigir as informações erradas acerca da vida de Cristo e corrigir também as desordens da igreja. Amém? Então, é praticamente uma continuação da primeira carta, mas aqui ele vai falar mais a respeito de alguns assuntos que não ficaram claros na mente dos tessalônicos. Ele vai falar com mais clareza aqui na carta ao segundo Tessalonicenses. Aqui vai falar: Paulo ficou feliz pelo relatório, porém alertava-o sobre o ensinamento errado sobre a vinda do Senhor. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 2 e 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Que você não se deixe devolver facilmente do seu modo de pensar, nem fique perturbado, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta ou se procedesse de nós mesmos, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo, lá escrevendo a carta, falando sobre alguns ensinos ainda que eles não estavam ainda afirmados ainda, sobre essa questão de eles não se deixarem ser persuadidos contra os ensinos que estavam correndo lá em Tessalônica, da questão do dia do Senhor, né? Falam que o dia do Senhor já chegou. Esse filho da perdição se refere ao Apocalipse. Isso aí faz menção lá, um link lá em Apocalipse, né? Para que esse dia do Senhor ele seja literal, primeiro alguns fatores irão acontecer. Que fatores são esses? Apostasia. Opa, estamos vendo isso aí. Apostasia. Esses seriam alguns dos sinais da volta do dia do Senhor. O dia do Senhor ele está linkado com a volta de Cristo, tá? Amém. Então, um dos fatores predominantes, apostasia. O que é apostasia? Mas aqui nesse contexto é o que? Abandono do quê? Abandono da fé. Me responde e fica aí. Abandono da fé. Entenda. Então, pessoas que tinham ouvido, abraçaram a fé, creram, mas por algumas circunstâncias deixaram de ser envolvidos pelas falácias e foram persuadidos a viver não conforme aquilo que Paulo havia ensinado, mas a viver conforme a filosofia, ensinos desses falsos mestres. Então, ele fala que alguns se apostatarão da fé. E, irmão, Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo 10, que essas pessoas fala assim, dificilmente alguém que experimentou essas bênçãos da salvação um dia e que voltou para trás, dificilmente essas pessoas voltarão. Você já viu que é mais fácil um ímpio crer na mensagem do que uma pessoa que já foi evangélica do meio voltar? O ex-cristão. Que difícil. Você fala da questão da apostasia, sinal do retorno de Cristo. E essa questão desses cargos que se faz hoje,
em relação a Cristo, porque como a gente vê na apoteose mesmo, como você falou, e às vezes a gente vê nesse desfile das Bíblias ali, quando eles colocam, né, tentando ridicularizar a igreja, a imagem de Cristo, e essas pessoas. Quem tem essas pessoas? Será que tem condição de uma delas ainda serem convertidas? Não, eu acho que tem. Sempre tem. Porque algumas pessoas nesse meio, eles fazem isso pela ignorância. Sabe? Eles não tiveram um encontro real com Cristo. Por isso que a igreja, ela tem que sair das quatro paredes. Porque a igreja, ela só tem sentido mesmo quando ela está trazendo as boas novas para essas pessoas. O mundo, a Bíblia fala que o mundo jaz maligno. As pessoas estão indo a passos largos para o inferno. E a igreja, ela está inerte a isso. Sabe? Ela está olhando para o seu umbigo e, eu estou salvo, isso está bom para mim, a minha família está salva, pouco não importa. Então, quando a igreja parar de pensar somente em si e pensar mais no próximo, e sair das quatro paredes e ir ao mundo, falar do amor de Cristo, que Cristo está de braços abertos a aceitá-lo, pode e vai haver uma mudança. Aquela passagem que você viu lá em Ezequiel, eu procurei um justo para botar entre as brechas, não encontrei. Então a igreja, ela está muito omissa ao papel dela, muito omissa, muito aquém desse verdadeiro papel. Eu não fui chamado para ficar no banco. Eu tenho que, como cristão genuíno, como servo de Deus, discípulo de Cristo, falar desse amor próximo. É uma fala que tem de Tomás de Aquino, né? Pregue, se necessário, as palavras. Todo dia, toda hora, levanta-se diante de nós um púlpito. Independente que você seja pastor, ou um presbítero, um evangelista, um diácono, se levanta. É porque você tem a oportunidade de falar do amor de Cristo. Mas o que acontece? Muitas vezes nós nos calamos. Por vergonha, timidez, postamento que não sou capaz de falar. Está vendo? Então, essas pessoas estão fazendo isso, fazem muitas coisas, por quê? Porque estão na ignorância, no tempo da ignorância. E cabe nós da igreja sairmos e falarmos desse amor de Cristo. Então, é isso aí. Esse é o meu pensamento, né? Vamos lá. Paulo, então, escreveu essa segunda carta a fim de louvá-los, os Tessalonicenses, pelo seu desenvolvimento espiritual. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Irmão, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais, e o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé de vocês, que tem demonstrado todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Amém? Então, Paulo falando que mesmo eles passando por lutas, perseguições, provações, a fé deles, Paulo estava louvando a fé dele, e essa fé que eles tinham, os Tessalônicos, estava sendo espalhada lá na região da Tessalônica. Esse amor deles tinha chegado a outros cantos, e por isso ele não precisava falar sobre esse amor. Fala aqui e encorajam-nos em meio à perseguição. Vamos lá, 5 ao 10. Capítulo 1, de 5 ao 10. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo para com Deus
que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Aqui digo a vocês que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando a vingança contra os que conhecem a Deus, contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, isso inclui vocês que crerem em nosso testemunho. Por isso também não necessitamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus se torne digno de sua vocação e cumpra com o poder todo o propósito de bondade e de obra de fé. Então, Paulo dá a ele essa palavra de motivação. A alma é eterna? Sim. Calma aí. Ah, tá. Confundi. Eu sempre confundo alma e espírito. A alma, tanto é que quem vai para o inferno? A alma. A alma. Por quê? Porque a alma é onde estão as emoções. Ela vai ser ali atormentada eternamente. E o espírito volta para Deus, tá? Porque o espírito Essa sua versão, ela tem um pouco diferente da que eu... Que aí, por exemplo, aqui está escrito, pelo que também rogamos sempre por vós, oramos. E a sua está dizendo que não precisamos orar por vós. Então, tem versões que versões, né? Versões diferentes. Não, mas está dizendo o contrário. Qual versículo? Qual versículo? É isso que me chamou a atenção, versículo 11. 11. Capítulo 11. Capítulo 1, versículo 11, né? Por isso também não cessamos de orar por Não vocês. cessamos? É. Perdão, eu ouvi. Não, eu vi a argumentação, oramos constantemente, totalmente diferente. Não cessamos. Pelo que também rogamos sempre. Aí eles vão falar que não precisamos orar. Não Aí cessamos eu de falei, orar. não, tem que perguntar, não entendi. Amém, sim. Ao escrever Paulo a epístola, a situação da igreja de Tessalônica era quase a mesma da ocasião que ele escreveu a primeira carta. É provável, pois, que esta carta tenha sido escrita apenas poucos meses depois de 1 Tessalonicenses, quando Paulo ainda se encontrava trabalhando em Corinto com Silas e Timóteo. Tudo indica que Paulo, ao ser informado do acolhimento da sua primeira carta e do progresso dos crentes tessalonicenses, foi movido a escrever esta segunda carta. O propósito de Paulo nesta epístola é semelhante à da primeira Tessalonicenses, de animar seus novos convertidos, perseguidos, exortá-los a dar bom testemunho cristão e a trabalhar cada um pelo seu sustento, e corrigir certos erros doutrinários sobre eventos dos tempos dos fins, ligados ao dia do Senhor, como o dia de Cristo. O tom da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o de uma ama que cria os seus filhos. Na segunda, o tom é primeiramente de um pai que disciplina os filhos desobedientes para corrigir o seu caminho. Elogia-os, porém, pela sua fé, perseverança e volta a encorajá-los a permanecer fiéis em todas as perseguições. A seção principal da carta trata do dia do Senhor, no seu aspecto escatológico. Afigura-se de qualquer em Tessalônica, afirmada por Espírito, uma suposta revelação profética por palavra, mensagem verbal ou epístola, supostamente escrita por Paulo. Que o tempo da grande tribulação é o dia do Senhor já havia começado. Paulo, entretanto, corrige tal erro, declarando que 3 eventos notáveis assinalarão e precederão a chegada do dia do Senhor.
Primeiro, ocorrerão grande apostasia e rebelião. Segundo, a restrição do homem do pecado se revela. Paulo repreende aqueles que na igreja estavam se aproveitando da expectativa da iminente volta do Senhor Jesus Cristo, como desculpa para a ociosidade e não querer trabalhar. Exorta os crentes a serem diligentes e disciplinados no seu viver. Então, Paulo vai falar que algumas pessoas estavam pegando um gancho nessa dia do Senhor e estavam guardando de braços cruzados. Ou seja, eles deviam viver da bondade de outras pessoas. Será que hoje em dia é assim? Tem alguém assim? Nada muda, né? Só piora. A história é a mesma, só muda o tempo, o local. Sim. Mas é a mesma coisa. Tem alguns safados aí que passam, tem homens, pessoas missionários que vão de casa em casa, mano, e fica assim, vão almoçar, vão lanchar, fica dias se aproveitando dessa Mas eu acho que o povo daquela época era pior, porque eles viram de perto os milagres sendo feitos. A gente não, hoje a gente lê. aqui né, na questão de São Vicente não, mas estou falando assim, hoje tem pessoas que falam que é missionário que querem aproveitar, querem tirar proveito disso. E hoje os espertalhões. Eu vejo algumas igrejas, por exemplo, que tem uma condição boa, tem um acesso tranquilo. A internet é ótima até para disseminar a palavra de Deus, mas a corrupção é muito grande. Ele impede muito isso. Sim, infelizmente, muitos líderes têm sido vencidos pelo vil metal. Tem se corrompido, sabe? Hoje eu estava vendo um debate, hoje o debate era que teve um pastor que falou sobre, sabe que hoje estamos na era da tecnologia, né? Hoje temos a internet e hoje principalmente a inteligência artificial, né? E eu estava falando que hoje teve, agora surgiu há pouco tempo agora, pessoas criaram através da inteligência artificial personagens como Moisés, como Daniel, dentro do pano de fundo, Daniel na caverna do leão, batendo papo, num linguajar completamente, poxa, estou aqui, o leão está me olhando aqui, mas eu estou falando, sabe, mudando, sabe? Botam Moisés ali falando palavrões. Então, você vê que a tecnologia, a internet, ela é uma bênção, irmão. Mas você tem que saber usar. Tem pessoas que usam com bem, tem pessoas que usam com mal. Tá entendendo? Então, muitas pessoas estão escarnecendo mais demais, hoje nós temos aí um grande índice de chamado desigrejado. Desigrejado. Pessoas que nós pensávamos que seria só no período da Covid, mas o período da Covid foi um motivo para eles se evadirem e saírem definitivamente da igreja. Porque eles não estavam na igreja. Pastor, desculpa interromper o senhor, mas tem sido uma pauta muito relevante nas redes sociais. Inclusive tem um cara chamado Tiago Lima. Ele fala sobre ele fala sobre acontecimentos meio supersticiosos, mas que realmente faz sentido, tanto escatologicamente falando, sobre todos os acontecimentos, quanto o que está acontecendo recorrentemente na sociedade. Só que ele tem um poder de influenciar muito grande. E um dos argumentos, por isso que eu quero seguir, é que você não precisa estar dentro de um local, igreja, né? Que você não deve estar dentro do local, igreja, para poder ser digno da salvação, alguma coisa
assim, ou você adorar a Deus. Então, não é para você estar lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas estão seguindo essa linha de raciocínio. E eles usam argumentos dentro da Bíblia. Muito, como é que eu posso dizer? Muito fácil de enganar as outras pessoas. Então, isso tem crescido muito por conta dessas pessoas que pegam a própria Bíblia para dizer que você não precisa estar dentro da igreja. Sim. Existem dois lados da moeda. Eu preciso estar dentro da igreja para ser salvo? Não. Bom, isso é fácil. Você precisa da igreja para aprender. Agora, a Bíblia vai falar que não deixe de congregar. Sim. Por quê? Se a Bíblia ela alerta para eu não deixar de congregar, porque tem uma importância. É o que eu falei aqui um dia na consagração. Nós somos como um braseiro. Cada um de nós somos uma pedra de carvão, cadescente. Tem que alimentar, Né? Se eu tirar uma pedra de carvão ali, que está incandescente, que está em chama ali, do meio da poeira, o que acontece? Aos poucos, ela vai esfriando, até chegar um ponto que ela não fica mais incandescente e é um carvão. Qual a importância da igreja? É manter-se essa chama. Aqui é onde nós estamos com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, com a mesma fé, com o mesmo O intuito. interessante é que, por mais que você estude a Bíblia, cada vez que você vem, você escutar algo diferente. Sim. Então aqui nós estamos o quê? Orando um pelos outros, nós estamos nos fortalecendo. É como uma corrente. Se uma corrente tiver um elo fraco, o que acontece? Então, a igreja é o que está em Efésios 5, né? Ele deu um para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Para quê? Para a edificação do corpo. É aqui que você aprende, é aqui que você é alimentado, é aqui que você vai tirar as dúvidas, é aqui que você vai crescer. Não vai crescer uma perna maior que a outra, vai ficar. Está vendo? Todo mundo crescer junto. Como é que o senhor vê esses artistas, por exemplo, principalmente de música, essa música de dançante, né? Como a Cláudia Leite, por exemplo? Cláudia Leite, se eu não me engano, se converteu. Né? Sério? Cláudia Leite, sim, pelo menos ela diz que ela é convertida. Não estou criticando, é só entender mesmo, entendeu? Mas, por exemplo, como a gente sabe que a mulher, ou até o homem mesmo, não deve se apresentar mostrando o corpo, como elas dançam de roupas pequenas e tal. Foi até perguntando ela numa entrevista, né? Como é que você vê isso? Meu irmão, A Joelma, também, se não me engano, também é eu creio que quando a pessoa se converte verdadeiramente, a palavra diz converter. O que é converter? Que você é uma mudança de 360 graus. Você muda. Por exemplo, aquela dupla de sertaneja, Zezé de Camargo e Luciano. O Luciano se converteu. Já viu? Mudou completamente. Nesse você vê a mudança. Então, aquele Vaguinho, pagodeiro, conhece ele? Vaguinho? Sei, conheço por nome. Então, e era pagodeiro. Vai ver hoje, é um pastor. Ele mudou até, ele faz pagode para evangélico. Tem uma mudança, mano. Então, assim, eu sou muito resistente a pessoa que diz que é cristã e não tem mudança. Tem que ter Muda, tem que ter mudança. O Zezé é interessante que ele tiver mudança ali. Já é mesmo. Antigamente eu criticava, às vezes a gente passava na frente do bar e tinha lá o pagode tocando aquela música do Regis, né? Que foi muito famosa, em ritmo de pagode. Mas tem uma coisa interessante, muita gente está ali, está ouvindo, está pensando. Eu penso, eu me converti ouvindo música, também pode converter alguém. Sim. Amém? Vamos lá, dando continuidade. Timóteo. 1 Timóteo. Primeiro Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus, a nossa esperança. Amém.
Autor, o próprio apóstolo Paulo. Data 64 depois de Cristo. Local, Macedônia. Tema, remoção das falsas doutrinas, procedimento na casa do Senhor e a verdadeira liderança. E aqui eu coloco sobre ação, doutrina e a piedade, né? Público-alvo. A carta de 1 Timóteo já muda. Ela é uma carta pastoral, tá bom? As demais cartas que nós lemos já, desde Romano até 2 Tessalonicenses, são cartas eclesiásticas. O que é carta eclesiástica? Da igreja, né? A comunidade. Já a carta de 1 Timóteo, e também vamos ver lá em Tito, são cartas escritas direcionadas a pessoas que tinham um ministério a desenvolver. Então, essa primeira carta a Timóteo é uma carta pastoral. Público-alvo, o jovem pastor Timóteo. Propósito. Timóteo, um pastor ainda sem experiência, foi deixado na responsabilidade da importante igreja de Éfeso. Paulo, seu pai espiritual, escreveu para encorajá-lo e instruí-lo em relação a assuntos práticos, como a adoração na igreja, as características dos obreiros e o combate aos falsos ensinos na igreja. Também instruiu Timóteo sobre as relações com os diversos grupos na igreja, incluindo as viúvas, os anciãos, os escravos e os mestres falsos. 1 Timóteo, portanto, contém muita informação sobre os problemas da igreja em desenvolvimento. A epístola revela do começo ao fim o calor pessoal do grande apóstolo em favor de seu filho na fé e destaca a grande característica do ministério cristão, a piedade. Amém? Então, a carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Tá? Timóteo era um jovem, um cooperador de Paulo, que sempre estava com Paulo, até no último momento. Nós vamos ver isso na segunda carta de Paulo, que é a última carta que ele vai escrever antes de morrer. É Timóteo? É, 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve, depois ele é decapitado. Então, Timóteo era um filho na fé, que ele tinha como cooperador do seu ministério e que ele ia desempenhar um papel importantíssimo na igreja de Éfeso, como pastor daquela igreja. E aí, nessa carta de 1 Timóteo, Paulo vai dar algumas orientações para que Timóteo pudesse desempenhar com eficiência esse ministério apostolado, né? Esse ministério de estar na frente de uma congregação. E aqui, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Quando parti para Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas. Então, ele ia ficar lá em Éfeso, nessa igreja, nessa comunidade, e tinha alguns requisitos que ele tinha que pautar ali nas suas reuniões, que era o quê? De algumas pessoas que estavam ali ensinando coisas erradas, e que ele tinha, como um novo pastor da igreja, corrigir, acertar e lançar por fora as pessoas que estavam ensinando coisas erradas. Paulo, seu pai espiritual, escreveu para encorajá-lo e instruí-lo em relação aos assuntos práticos, como adoração na igreja. Capítulo 2, versículo 8 ao 12. Vamos lá. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente, sem enfeite com modéstias,
e bom senso, não com tranças no cabelo ou ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulher que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio como toda a submissão, e não permito que as mulheres ensinem, nem que exerça autoridade sobre o homem. Estejam, porém, em silêncio. E isso aqui, essa parte aqui, Eu ia te perguntar agora. as feministas, mano, pega essa parte aqui, meu Deus do céu. Não, mas aí, o senhor pega essa parte aí, que as mulheres não ensinem. E a questão das pastoras? Então, pastor Marcelo, Pensa comigo? tem um problema aí. Eu não creio. Existem mulheres que são Não, bênçãos. eu não estou nem questionando a capacidade. Não, do assim, conhecimento, não. são bênçãos, são mulheres de Deus, mas assim, nessa questão de título, biblicamente não existe, Não, e a questão de dirigir uma igreja? né? Não existe. Aí vamos pegar ali, porque a Zípora era pastora de ovelha, Raquel era pastora de ovelha. Era pastora de ovelha, Mas a mas ovelha é animal, né? então, biblicamente não tem Eu respaldo ficava para incomodado numa igreja que poder. eu estava, quando saiu um pastor, entrou uma pastora, eu falei, cara. E é bem claro que a mulher não deve ter autoridade. Por exemplo, existe uma igreja que tinha um pastor, mas o pastor ele morreu, né? Era o esposo dessa mulher, e ela ficou como a pastora da igreja, né? E aí tinha outros homens que era presbítero, que ela tinha, se fosse seguir a Bíblia, pegar que esses homens ou alguma deles fosse consagrado a pastor e tomasse a direção. Isso é Bíblia. Não pode. A Bíblia fala que a mulher não pode. Tudo bem que tem a questão cultural, tem a questão do tempo, mas entre ter um homem e uma mulher na igreja, ela pode ficar como missionária, ela pode ficar como uma evangelista, uma diaconisa, mas o título, Pregava muito bem. mas o título de pastora, primeira coisa, não existe na Bíblia. Não, Outra missionário. coisa, era Pastor, se não corrigisse, desculpa interromper, vou falar. Não, pode falar. Existe uma pessoa, se eu me corrigir, tá? Que os adventistas têm ela como Ellen White. Ellen White foi uma grande evangelista, uma grande missionária. Ela mesmo fala que não é para as pessoas seguirem o que ela fala, sim a Bíblia ser o único manual de fé e prática. Então ela foi uma grande missionária, por exemplo. assim, muitas pessoas Só que os adventistas são desculpa. fala que a adventista é aceita, isso que. Sim, meu irmão. Tudo bem que existe ali algumas pessoas que creem que ela está em pé de igualdade com a Bíblia e tudo mais, mas tem as pessoas que seguem a Bíblia que consideram que ela como uma grande missionária, uma mulher que teve um grande papel nesse desenvolvimento da igreja adventista, mas sim, por exemplo, todo mundo conhece aí o grupo Prisma. Sim. Qual? Sim. Prisma. Grupo vocal. Uma grande. Então, tem muitas coisas que nós cantamos louvores desde aquele. Rodrigo Silva. Não, você cantou que agora saiu até de É o Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves. As músicas, já viu a música dele? Está muito caro. Então tem que ter cuidado de falar, Com quem eu me desenvolvi um pouquinho foi com, acho que é Belu. Mas óbvio que ele Cara, mas as entrevistas que eu vi do cara, às vezes quando eu tenho minha playlist, quando tá tocando, eu pulo a música dele. A gente não consegue, música não bonita. consegue mais ouvir, né? Não dá pra ouvir. Eu não consigo. Caraca. deixa de ser, ele vira música. Então, tem que ter
cada um tem o seu papel. A minha esposa reclama comigo, às vezes está vendo jornal, está assistindo o Jornal Nacional, quando eles começam a falar muito da pobreza, sai da sala. O que foi? Não aguento, cara. É muita coisa que está vendo que é errado. Por exemplo, meu irmão falou assim, ele me vira a pergunta assim, você confiaria numa mulher de ir para a guerra contigo sozinho? Você é mulher somente? Será que ela tem condições físicas, psicológicas para ir para a guerra? Falou tudo, não dá. Tem uma piada que conta, né? A mulher homem, mulher trans. Aí o cara bate na porta dela para poder levar o pessoal que ia servir, né? Ela virou mulher na hora. Então, a mulher, ela foi criada uma estrutura, um propósito. Então, Eu nem digo essa palavra. quando você começa a trocar os papéis. Que quando você usa a palavra submissão, muita gente logo pensa que é o homem mandar na mulher, isso que não se trata, mas exatamente, aquela questão, por exemplo, eu casei jovem, eu casei tinha 21 anos, então uma vez meu filho chegou em casa com esses bonequinhos que as crianças picam, que não era dele, e minha esposa perguntou assim, o que é isso aí? Não, meu colega me deu, então você devolve para o meu colega, mas ele me deu, quero que você devolva, não está em nada, deixa eu para casa. Aí quando ele saiu de casa, eu falei, mas por quê? O colega dele não. Se amanhã depois ele pega, a gente não vai saber. Então tem muita coisa assim que a mulher tem uma sensibilidade, ela enxerga as coisas do dia. Então cada um na sua posição. Quando você começa a trocar os papéis, fica com a mulher não tem o homem sabe suporte. ficar casa. Fala pra mulher. O homem é o cabeça. Sério? Vamos lá. Paulo, seu pai espiritual, escreveu para encorajá-lo e instruí-lo em relação aos assuntos práticos de adoração. Vamos lá, capítulo 3, versículo 1 ao 13. Característica do dobeiro. Esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, seja uma nova função. Uma nova função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas ser gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sua sujeição, com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ser boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem a cilada do diabo. Os diáconos devem ser igualmente ricos, homens de palavra, não dados a muitos vinhos, nem a lucros desonestos. Devem se apegar ao mistério da fé com a consciência limpa. Primeiramente devem ser experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercem bem a diaconia alcançarão bem o progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Amém? Então aqui na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, ele vai dar essa questão de obreiro, né? Vai falar sobre quantos obreiros tem aqui falando aqui? 2. Quais são? Diácono e bispo. Presbítero. Então, na Bíblia, nós vamos falar sobre 3 ofícios. Quais são? Pastores. Não. Diácono, bispos e presbítero. Caraca, verdade. Que era o presbítero era um ancião. Esses 3 ofícios só. Diácono, presbítero e bispo. Tá? Que esse presbítero era um ancião, que era tipo um supervisor desses bispos que estavam nessas comunidades. Conselheiros, né? Hã? Conselheiros, Conselheiros, isso? Ficava tipo, por exemplo, hoje um pastor Carlos e os pastores orientando. Onde dizer que cada pastor que tem aqui tivesse uma congregação.
Então o pastor Carlinhos estava sempre passando ali para ver como é que estava, como é que está o andamento, o No crescimento. caso, seria o bispo. Ele seria o presbítero Presbítero. e nós seríamos o bispo. Bispo, eu não entendi. O bispo não estaria acima? Na hierarquia? Não. Eu entendi. Eu também me colhei. Eu também colhei, achei que Porque na Bíblia, o presbítero é um ancião Sim. e o bispo é o que então tem que passar aqui, ó. Se nós pensarmos para hoje, qual seria a Não, porque hoje você vê que o presbítero está abaixo do pastor. Hoje se enxerga assim. Hoje aqui, no nosso tempo, o presbítero está até abaixo do evangelista, né? Algumas igrejas. Tem diácono, presbítero, evangelista e pastores. Sim. Hoje, mas nesse tempo aqui é diferente. Invertido, no caso. Esse presbítero era o que tinha que a incumbência, o ofício de supervisionar Hoje o sistema de bispo eles se consideram ser pastores. Né? depende da Se a gente pegar, por exemplo, a Universal, bispo de Macedo, título vermelho, tem gente que se diz lógico. Na pastoral, mas eu tinha uma dúvida diferente aqui, não é nem sobre os bichos e tal, mas eu estava numa conversa recentemente com alguns amigos, eles católicos, né? Aí a gente estava tentando, né, decifrar. Se um homem que não é cristão, uma pessoa pagão, um muçulmano, como era o fala, ele tinha casado com 3 mulheres e ele se converte ao cristianismo. Aí a dúvida era, o casamento anula, ele termina e fica com uma ou os 3 ainda contam? tipo aconteceu com Esdras, que tinha ali o sacerdote levita casado com mulheres estrangeiras. Quando Esdras lê ali a palavra do Senhor, eles começam a chorar, a rasgar o pranto, e o que eles fazem? Eles mandam as mulheres estrangeiras embora com os filhos, para ficar certo com o Senhor. Mas Então, nesse caso, quando dependendo, aqui na nossa cultura, o homem ter 3 mulheres, não pode. Não, mas ele, por exemplo, ele está na situação bígamo, e se converteu. Então, aqui no nosso país não pode ter. Não, no nosso país não pode ter. Mas o Mas se não camarada. fosse o nosso país, mas ele se convertesse ao cristianismo. Aí tinha que ensinar, através da palavra, que o homem ter 3 mulheres é errado. A Bíblia fala que o homem deve ter, com base na Bíblia, um casamento monogâmico. Mas aqui no nosso país não é permitido, tá? Mas nós temos, se não me engano, Marrocos, não é permitido. E se um marroquino resolve não, ele foi evangelizado e se converte. Então, Como é que ele vai lidar com essa questão? você tem que. O que a Bíblia fala? A Bíblia te dá a resposta para ter mais de uma mulher? Não, então, mas aí essa questão, por exemplo, ele tem Mas é que tá. porque a lei deles permite. Sim, mas agora ele é um cidadão de outro lugar. Não, sim, ele se Ele é converteu. cidadão do reino de Deus. Ele Tá quer se vendo? acertar. Aí tenho 3 mulheres. Sim. Como é que eu faço? Essas 3. Ele vai ter que entender qual é aquele sente mais amor, né? Qual foi o primeiro amor dele? Dá dor de cabeça. Biblicamente ele não tem respaldo para ficar com 3 mulheres. Não, parece. Ou separa das 3, ou escolhe uma. Mas nos dias atuais não ajuda a água das árabes. Não, estou falando aqui do nosso Mas país. E lá fora não, eles têm que fazer. Mas e essa questão? Essa é a questão do missionário, ele tem que saber. Ele hoje é cristão, ele é convertido. Como é que vai fazer então o divórcio? Mas o divórcio não sai casando até. Não, a situação É complicado, não é? Fica melhor também. Então, vamos lá. a gente não tem porque Então- não tem poder financeiro. Vai. Então ele vai também falar sobre os falsos mestres e vai aconselhar Timóteo a manter a pureza dos irmãos. Curiosidade.
Timóteo era um jovem filho de um judeu e um grego. A mãe dele era judia, tá? O pai era grego. É por isso que ele não tinha sido ainda circuncidado. E Paulo teve que fazer a circuncisão de Timóteo. Tá bom? A mãe dele chamava-se Eunice, né? Achei aqui o artigo que fala sobre isso. O quê? 235. Contrair alguém sendo casado ou não casamento. Reclusão de 6 anos. Tá bom? Então, a mãe dele era uma judia, o pai era um grego, ela chamava-se Eunice, né? E Paulo vai falar sobre a avó e a mãe de Timóteo, da fidelidade, da firmeza de fé, de como ela tinha o conhecimento da Escritura e passou para ele também esse conhecimento, tá? Vamos lá. 1 Timóteo era um manual de cuidados pastorais. Nessa carta, Paulo estabelece as qualificações do líder da igreja e revela os deveres principais de vários grupos da igreja. É provável que houvesse muitas igrejas na casa dos crentes em Éfeso e que Timóteo fosse o pastor geral responsável pelo bem-estar dos pastores e de suas igrejas. 1 Timóteo e Tito são chamados de cartas pastorais. A primeira epístola de Timóteo não é dirigida a uma igreja, mas a um pastor. Por isso está entre as chamadas epístolas pastorais. Juntamente com Tito, Timóteo foi um discípulo ajudante de Paulo. Timóteo significa adorando a Deus. Era filho de uma mãe judia e de um pai grego. Sua mãe era crente fervorosa. Paulo havia sido solto de sua primeira prisão em Roma, conforme ele muito almejava. Por certo, teve permissão de empreender importante viagem, passando por Éfeso, onde deixou Timóteo como pastor e seguiu para Macedônia, lugar em que escreveu esta carta. A epístola é composta de 6 capítulos e 113 versículos. O principal propósito da epístola pastoral foi proporcionar instruções para a organização e a administração da igreja cristã, assim como combater heresias que ameaçava destruí-la através da desordem doutrinal e moral. Um dos cuidados principais de Paulo é transmitir a Timóteo que lute com bravura pela fé e refute os falsos ensinos que estavam comprometendo o poder salvífico do Evangelho. Paulo instrui Timóteo a respeito das qualificações espirituais dos dirigentes da igreja e oferece um quadro geral de qualidade de um obreiro candidato ao futuro pastor da igreja. Entre outras coisas, Paulo ensina ao jovem Timóteo sobre o relacionamento pastoral com vários grupos dentro da igreja, como as mulheres em geral, as viúvas, os homens mais idosos, os jovens, os presbíteros, os escravos, os falsos mestres e os ricos. Nesta epístola, Paulo exprime sua afeição a Timóteo como um filho da fé e estabelece elevado padrão de piedade para a vida dele e da igreja. Amém? Vamos lá, 2 Timóteo. Apóstolo, o autor, apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vinda de Cristo Jesus. Data entre o ano 60 depois de Cristo. Local, Roma, durante a segunda prisão. Tema, dedicação ao ministério, a despedida de Paulo. É aqui que ele vai se despedir, a última carta de Paulo, tá? Sim. Também fala sobre a perseverança inabalável da fé. Público-alvo, o jovem pastor Timóteo. Propósito. Diferente de 1 Timóteo e Tito, quando escreveu 2 Timóteo, Paulo estava aprisionado e o seu fim se aproximava rapidamente. Ele escreveu esta carta aparentemente estando preso em Roma, onde aguardava sua execução. Sozinho, Paulo anelava por Timóteo para vir visitá-lo, porém estava ainda mais preocupado que Timóteo cumprisse sem temor o ministério para o qual fora chamado, alertando contra a apostasia.
O conteúdo da epístola é rico e variado e inclui mencionantes apelos. Então, a segunda carta a Timóteo vai falar sobre os últimos momentos de Paulo. Paulo está preso, né, aguardando a sentença, né? Nesse período, quem estava como imperador era o Nero, né? E Paulo está nesse momento sozinho, né? Algumas pessoas tinham abandonado Paulo, algumas outras pessoas estavam nos seus compromissos, né, nas congregações, mas Paulo tinha sempre consigo quem? Timóteo, seu filho na fé. E aqui, na segunda carta a Timóteo, ele vai tratar também dessa questão do ministério de Timóteo e pede que Timóteo vá ter rapidamente com ele, porque a morte está está perto, é iminente a morte de Paulo. Então ele pede para Paulo para que Timóteo possa ir ter com ele para passar esses últimos detalhes na questão do ministério de Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, que estou sendo já oferecido por libação, e é o tempo da minha partida chegada. Amém? Ele já sabia. Só um minutinho. Ele estava no Coliseu preso? Não, ele estava numa cela em Roma, aguardando a sentença. O Coliseu se prendia muito. O Coliseu era um lugar ali de um espetáculo, né? Tinha ali a arena ali que os crentes eram lançados para morrer os leões, os gladiadores também iam lá, mas ele estava ali na cela, no palácio, aguardando a sentença de morte. Pastor, você sabe dizer como é que eram propagadas essas cartas na cela? Tipo, ele escrevia, como é que... Alguém já viu Paulo, apóstolo de Cristo aqui? Eu lembro que Lucas estava nos últimos dias com ele no filme. Então, Ah, o próprio Lucas. algumas pessoas iam lá, Visitar. poderiam visitar ele e entrar na cela. Na cela. Então, ele vai falar o quê? Sobre essa questão do ministério de Timóteo e também dar algumas recomendações rapidamente sobre falsos mestres. E aqui no versículo 6 diz: quanto a mim, eu estou o quê? Sendo oferecido como a aspersão de sacrifício. e a sua? Oferta de bebida. Hã? Oferta de bebida. E a sua? O que está escrito aí no versículo 6? Quanto a mim, estou sendo oferecido como o quê? Libação. Libação atual, JP. O que está escrito aí? 4, 6. Quanto a mim, na hora já chegou eu ser sacrificado. Fica assim. Aqui na minha está falando libação. Você sabe o que é libação? Libação é sacrifício. Não. Não? Libação. Libação é uma bebida que se oferece junto com o sacrifício e é derramado na terra à divindade. Nossa. Isso é libação. Junto com o sangue. Não, a bebida, vinho, é derramado na terra, junto com o sacrifício que está ali no altar, oferecido a uma divindade. Nesse caso aqui é o Eterno. Ele está sendo oferecido, tá? Como um vinho derramado na terra, como libação a essa divindade, ou seja, da questão da morte dele, em oferenda, sacrifício a Deus. A Deus? Paulo? Ele está morrendo o quê? Pelo Senhor. Por Senhor. Eu também pensei nisso. É porque sabe o que eu pensei? Que ele tivesse sido oferecendo sacrifício, Roma estivesse sacrificando ele. Não, Eu também Aí a pensei nisso. Deus. não, nesse sentido que ele está sendo, ele
Ele está falando, eu estou sendo oferecido como sacrifício de libação. Sim. Né? Como libação, vamos lá. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Ou seja, por que libação? Tem que lembrar que ele é um judeu, ele está usando termos judaicos. E libação, em termos judaicos, é quando pega o vinho, derrama no chão, perto do altar de sacrifício, à divindade, ao Eterno. Derramar bebida ou vinho? Vinho. Derramar vinho sobre o sacrifício? Não, na terra. Entendeu, Rafael? Sim, agora Vai ser só no momento do sacrifício. É. Porque o sacrifício tinha vários sacrifícios. Tinha o holocausto, tinha o sacrifício de libação, tinha de farinhas, de flor. Então tinha um tipo de sacrifício. Então ele escreveu essa carta, estava próximo de ser morto, escreveu a carta aparentemente estando preso em Roma, que aguardava execução. Sozinho, Paulo anelava por Timóteo visitá-lo, porém ainda mais preocupado para que Timóteo cumprisse o ministério, né? Ou seja, desempenhar bem o papel de pastor. Curiosidade: esta é a última carta de Paulo, contendo as suas últimas palavras. É uma epístola cheia de emoção, desafio, memória e amor, e ao mesmo tempo um livro mais triste e mais vitorioso da Bíblia. Paulo estava sofrendo na prisão, abandonado por muitos. Note o seu último desejo: ter seus livros e especialmente os pergaminhos. Foi nessa época que aconteceu o grande incêndio em Roma. Pensava-se que Nero culpou o cristão pelo crime, que pode ter muito a ver com o martírio de Paulo. O versículo marcante desta carta é 2 Timóteo 4, 5, 7. Vamos lá? 2 Timóteo 4, 5, 7. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. muitos militares usam essa frase na aposentadoria. Eu te uso também. Esta é a última carta de Paulo. Ela foi escrita quando o imperador Nero procurava impedir a expansão do cristão em Roma, perseguindo severamente os crentes, e Paulo voltara a ser prisioneiro do Império Romano, sofrendo privações como se fosse um criminoso comum, abandonado pela maioria dos seus amigos, e tinha consciência de que seu ministério chegara ao fim, que sua morte se aproximava. Paulo escreve a Timóteo como amado filho, fiel cooperador. Sua intimidade com Timóteo e sua confiança nele percebe-se no fato de o apóstolo mencioná-lo como seu cooperador na escrita das 6 epístolas. De Timóteo havia permanecido consigo durante a sua primeira prisão, e de haver escrito 2 cartas pessoais antes de sua execução iminente. Paulo pede 2 vezes a Timóteo que venha estar com ele em Roma. Timóteo ainda residia em Éfeso quando Paulo lhe envia a 2ª epístola. Sabendo que Timóteo era tímido e enfrentava adversidade no ministério, e divisando a sombria perspectiva de forte perseguição vinda de fora contra a igreja e da atividade nociva de falso mestre dentro dela, ele exorta Timóteo a defender o evangelho e a pregar a palavra e perseverar na tribulação e cumprir a sua missão. Amém? Dúvida? Alguma pergunta? Vamos lá, Tito e a última. Pastor, vou ter que andando no pé da minha hora. Tá, vai lá. Tá bom? Depois eu só ver o vídeo para. Vamos lá. Tito, capítulo 1, versículo 1. Deus fica com Deus. Vamos.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Autor, Paulo. Data, provavelmente no outono do ano 64 depois de Cristo. Local, caminho da cidade de Nicópolis, na Grécia, após sua primeira prisão em Roma. Tema, instruções especiais para líder da igreja, ou a sã doutrina e as boas obras. Destinatário, o pastor Tito. Propósito. Tito era grego e talvez um convertido de Paulo. Não fora criado no judaísmo. Aparentemente, Paulo e Tito exerceram um trabalho missionário na ilha de Creta. O apóstolo deixou este jovem pastor à frente desta igreja e partiu para cuidar do ministério. Desde algum lugar caminho à Grécia, Paulo escreveu esta carta, exortando a Tito, um jovem pregador do Evangelho, como deveria dirigir a obra em Creta. Paulo desejava instruí-lo e ajudá-lo na grande responsabilidade de estabelecer ordem na igreja, constituir líderes qualificados e para combater falsas influências doutrinárias. Okay? Então, assim como o Timóteo, Paulo vai escrever também essa carta que é uma carta pastoral ao jovem Tito, também, que estava também na direção dessa comunidade na cidade de qual cidade? Creta. Em Creta. Então, ele estava ali com uma incumbência de ensinar. E não diferente, como Timóteo também tinha o quê? Falsas heresias que eram ali disseminadas entre os crentes. Quase Então, todas elas ele combate essas falsas, as cartas de Paulo. sim. Ele rebatendo. Você vai ver que nas cartas, tanto ele, João, Pedro, vai falar que são essas heresias que já existia ali, né? Homens já combatendo o evangelho, né? Ou distorcendo no caso. Né? Então ele vai escrever essa carta a Tito com o intuito de quê? De ensiná-lo, exortá-lo a ser um bom líder, a ser um bom pastor, a combater as falsas heresias, aos falsos mestres, ele vai ter também a escolha de obreiros, né? Algumas, se vai fazer depois ali, as qualificações do obreiro em Timóteo vai mudar pouca coisa das qualificações do obreiro em Tito. Já viu? Já reparou já? Tá. Depois vocês vão ler. Então, nós vai também orientar nessas qualificações dos obreiros para que fizesse composição do quadro ali de oficiais da igreja, para combater a falsa doutrina, a escolher obreiros que tenham responsabilidade para manter a ordem na comunidade. Curiosidade: embora Tito fosse companheiro valioso e colaborador do apóstolo Paulo, não se fala dele no livro de Atos dos Apóstolos. Alguns sugerem que Tito fosse irmão de Lucas. Tem alguns que falam, por isso que não se comenta ali no livro de Atos sobre Tito, mas Tito estava junto. E aí alguns comentam aí, tem alguns comentários que diz que Tito pode ser supostamente irmão de Lucas, porque ele também era grego. Caraca, que legal. Cronologicamente, a epístola de Tito foi escrita antes de 2 Timóteo. Em muitos aspectos, esta carta é muito semelhante a 1 Timóteo. Paulo deixa a ilha de Creta a Tito, portanto, a tarefa de Tito era um tanto diferente a de Timóteo, que foi deixado encarregado de uma igreja já organizada. Assim como o 1 Timóteo, Tito é uma carta pastoral do apóstolo Paulo e dos seus auxiliares mais jovens. É chamada de epístola pastoral, porque trata de assuntos relacionados à ordem e o ministério da igreja. Tito, um gentil,
provavelmente grego, convertido, tornou-se íntimo companheiro de Paulo no ministério apostólico. Embora não mencionado nominalmente em Atos, o grande relacionamento entre Tito e o apóstolo Paulo vê-se nas 13 referências de Tito na epístola de Paulo, no fato de ele ser um desconvertido e fruto do seu ministério de Paulo. É um cooperador de confiança pela sua missão de representante de Paulo em pelo menos uma missão importante, a de Corinto, durante a terceira viagem missionária do apóstolo, e pelo trabalho como cooperador de Paulo em Creta. Paulo e Tito trabalharam juntos por um breve período na ilha de Creta, a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo. No período entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, Paulo deixou Tito em Creta, cuidando da igreja ali, enquanto ele, Paulo, seguia adiante para a Macedônia. Algum tempo depois, Paulo escreveu essa carta a Tito, incumbindo-o de completar a tarefa em Creta, e que os dois, Paulo e ele, haviam começado juntos. É provável que Paulo tivesse mandado a carta pelas mãos de Apolo, que passou por Creta em viagem. Nesta carta, Paulo informa sobre seus planos para enviar Artemas ou Tíquico para substituir Tito em breve. E nessa ocasião, Tito devia encontrar-se com Paulo em Nicópolis, que é Grécia, onde o apóstolo planejava passar o inverno. Sabemos que isso aconteceu já que, a ocasião posterior, Paulo designa Tito para a Dalmácia, no litoral oriental do mar Adrático, ex-Julábio, em cuja região ficava Nicópolis, na Grécia. Paulo escreve primeiramente para instruir Tito na sua tarefa de pôr em ordem o que ele, Paulo, deixara acabado na igreja de Creta, inclusive a instituição de presbítero nessas igrejas, ajudar a igreja a crescer na fé, o conhecimento da verdade, a santidade, e silenciar falsos mestres, e vir ter com Paulo, uma vez substituído por Artemas ou Tíquico. Nesta epístola, Paulo examina 4 assuntos principais: ensinar-te a respeito do caráter e das qualificações espirituais necessárias a todos que são separados para o ministério da igreja. Os presbíteros devem ser homens piedosos, de caráter cristão comprovado e bem-sucedidos na direção da sua família. Paulo manda Tito ensinar a sã doutrina, repreender e silenciar falsos mestres. No decurso da carta, Paulo apresenta 2 breves resumos: sã doutrina. Paulo escreve para Tito o devido papel dos anciãos, das mulheres idosas, das mulheres jovens, dos homens jovens e dos servos. Amém? Perguntas? E assim nós terminamos aqui a carta de Paulo a Tito. Amém?